pessoal! Vamos aprender a fazer esse lindo polvinho para presentear um lindo bebê? Todo o material que eu utilizei, eu deixei lá na descrição do nosso vídeo. Vamos à nossa aula? Vamos começar o nosso polvo pela base. Então, eu pego meu fio, trabalho um anelzinho mágico. Feito o meu anel mágico, dentro dele eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Terminados os meus 6 pontos, eu fecho puxando esse fiozinho que não vai para lugar nenhum. Fechei a primeira carreirinha da base do polvo. Fiquei com 6 pontos de base, tá? Agora vamos para a segunda carreira. Eu venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo, introduzo a minha agulha e puxo meu fio. Nessa segunda carreira, eu vou trabalhar um aumento em cada ponto de base. Puxei o meu fio, eu vou finalizar o meu ponto baixo. Nele eu coloco o meu marcador. Ele é o meu primeiro ponto do aumento. Venho no mesmo lugar e faço outro ponto baixo. Próximo ponto de base, um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Próximo ponto de base, outro aumento. Eu vou trabalhar 6 aumentos. Próximo ponto de base, outro aumento. Próximo ponto de base, outro aumento. Próximo ponto de base, outro aumento. E finalizei a minha segunda carreira da base do nosso polvo. Fiquei no total com 12 pontos de base, tá? Agora vamos para a carreira de número 3. Nela, eu vou trabalhar um ponto sozinho e um aumento 6 vezes. Venho aqui no meu próximo ponto de base e faço o meu primeiro ponto baixo. Próximo ponto de base, um aumento. Próximo ponto de base, um ponto baixo. Próximo ponto de base, um aumento. Próximo ponto de base, um ponto baixo. Próximo ponto de base, um aumento. Próximo ponto de base, um ponto baixo. Próximo ponto de base, um aumento. Próximo ponto de base, um ponto baixo. Próximo ponto de base, um aumento. Próximo ponto de base, um ponto baixo. Próximo ponto de base, um aumento. Estico o meu fio, retiro o meu marcador. Finalizei a terceira carreirinha e fiquei com 18 pontos baixos no total da minha carreira. Essa é a base que vai ficar no fundo do nosso polvo, tá? Quando eu finalizar a cabeça dele. Vamos costurar essa base, por isso que fizemos ela primeiro. Estiquei o meu fio, eu posso cortar ele e vou deixar um fio grande para costurar no polvo. Puxo ele todinho para o meu lado. Vou colocar esse fio em uma agulha de tapeceiro. E vou fazer aqui, ó, o fechamento invisível. Eu pulo esse próximo ponto de base, venho no segundo e introduzo a agulha assim. Puxo todinho lá para trás.
Jogo o meu fio para frente e vou introduzir a agulha aqui no meio, ó, do último ponto trabalhado, tá? Saindo assim, ó, lá atrás. Puxo o fio. Ficou um ponto aqui, ó, camuflado. Eu ajusto esse ponto para ele ficar do tamanho dos outros e ficou um fechamento invisível. Eu venho aqui, ó, no próximo ponto de base, que é esse ponto feito, e vou introduzir a minha agulha assim, ó, trazendo o fio aqui para cima, já preparando para costurar na cabeça, tá? Vou reduzir esse fio aqui um pouco do anel mágico para ele não me atrapalhar na hora da costura. Vou reservar essa parte. E agora vamos fazer a cabeça. Vou deixar essa parte aqui reservada. Vamos começar o nosso polvinho fazendo um anelzinho mágico. Feito o meu anel mágico, dentro dele eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho o meu anelzinho mágico puxando esse fiozinho aqui que não vai para lugar nenhum. Fica assim a nossa primeira carreira, com 6 pontos de base. Ponto de base é o ponto já trabalhado, tá? Então, aqui tem 6 pontos baixos de base. Eu venho aqui, ó, no primeiro ponto, que é esse aqui que tem o formato de Vzinho, embaixo, assim, eu faço o meu primeiro ponto baixo. Então, eu puxo meu fio e trabalho o meu primeiro ponto baixo da minha segunda carreira. Nela, eu coloco o marcador. Essa segunda carreira, vamos trabalhar um aumento para cada ponto de base, ou seja, um aumento 6 vezes, porque temos 6 pontos de base. Então, eu já fiz aqui o primeiro ponto baixo. Eu venho no mesmo lugar e faço o meu segundo ponto baixo. Venho no próximo ponto de base e faço o meu segundo aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Venho no próximo ponto de base e faço o meu terceiro aumento. Próximo ponto de base, o meu quarto aumento. Próximo ponto de base, o meu quinto aumento. Próximo ponto de base, o meu sexto e último aumento. Ficando assim com 12 pontos de base. Agora, vamos para a terceira carreira. Nela, vamos trabalhar um ponto sozinho e um aumento 6 vezes. Então, eu venho aqui, ó, no meu primeiro ponto de base e faço o meu primeiro ponto baixo. Nele, eu coloco o meu marcador de carreira. Venho no próximo ponto de base e trabalho um aumento. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto de base, um aumento. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto de base, um aumento. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto de base, um aumento. Próximo ponto de base, um ponto sozinho.
Próximo ponto de base, um aumento. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Último ponto de base, um aumento. Trabalhei aqui um ponto baixo e um aumento 6 vezes. E fiquei com 18 pontos de base. Agora, vamos para a nossa quarta carreirinha. Nela, vamos começar trabalhando um ponto sozinho. Nele, eu coloco o meu marcador. Próximo ponto de base, eu faço um aumento. Finalizei essa parte, agora eu vou seguir a sequência tecendo dois pontos baixos, cada um no seu ponto de base. Ou seja, 2 pontos baixos sozinhos. E no próximo, um aumento. Eu vou trabalhar dessa forma 5 vezes, tecendo um ponto sozinho, no próximo ponto de base, outro ponto sozinho, e no próximo ponto de base, um aumento. Eu vou trabalhar dessa maneira 5 vezes. Vai me restar um ponto de base. Nesse ponto de base, eu vou colocar um ponto baixo sozinho. Vou finalizar essa minha carreirinha e já volto. Finalizei a minha quarta carreirinha e fiquei com 24 pontos baixos no total da minha carreira, 24 pontos de base. Agora, vamos para a carreirinha número 5. Nela, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento, 6 vezes. Eu vou repetir essa sequência 6 vezes. Então, eu fiz o meu primeiro, o meu segundo, o meu terceiro ponto, cada um no seu ponto de base. No próximo, eu vou trabalhar um aumento. Novamente, ó, 1, no próximo ponto de base, 2, no próximo ponto de base, 3. Terminei os 3, no próximo é um aumento. Eu vou trabalhar dessa forma por 6 vezes. Vai finalizar toda a minha carreira, tá? Vai terminar aqui, ó, no último ponto de base com um aumento. Vou terminar essa minha carreirinha e já volto. Finalizei a minha quinta carreirinha e fiquei com 30 pontos de base no total da minha carreira. Agora, vamos para a carreirinha de número 6. Eu vou começar a sequência tecendo 2 pontos sozinhos, cada um no seu ponto de base. Já teci um, próximo ponto de base, outro ponto sozinho. Próximo ponto de base, um aumento. Então, eu comecei aqui, ó, com 2 pontos sozinhos antes do aumento. Agora, eu vou seguir a sequência de 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E no próximo, um aumento. Novamente. 1, 2, 3, 4. E no próximo ponto de base, um aumento. Eu vou seguir essa sequência 5 vezes. Vou finalizar aqui a minha carreira com 2 pontos baixos sozinhos, tá bom? Então, eu vou seguir essa sequência de 4 pontos e um aumento 5 vezes e finalizo com 2 pontos baixos sozinhos. Vou terminar essa minha carreirinha e já volto. Finalizei a minha carreirinha de número 6 e fiquei com 36 pontos de base. Agora, vamos para a carreirinha de número 7. Nela, vamos trabalhar 5 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Fiz aqui o meu primeiro ponto. No próximo, 2. No próximo, 3. No próximo, 4. No próximo, 5.
No próximo ponto de base, um aumento. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Próximo ponto de base, um aumento. Seguindo essa sequência, eu vou trabalhar até finalizar a minha carreira. Ela vai terminar aqui o último ponto com um aumento, antes do marcador, tá bom? Vou finalizar essa minha carreirinha e já volto. Finalizei a minha carreira de número 7 e fiquei com 42 pontos de base. Agora, vamos trabalhar da carreirinha 8 até a carreirinha de número 15, ponto sobre ponto. Vamos trabalhar 42 pontos baixos cada carreirinha, tá? Ó, eu só venho tecendo assim, ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, somente ponto sobre ponto, da carreirinha 8 até completar a carreirinha de número 15. São 42 pontos baixos em cada carreira. Vou trabalhar aqui as minhas demais carreiras. Quando eu concluir a minha carreirinha de número 15, eu volto para a gente dar continuidade à nossa peça. Terminei aqui, ó, a cabecinha. Terminei a carreira de número 15 e ficou assim a nossa peça. Estiquei aqui o meu fio, porque agora vamos colocar os olhos, tá? Então, eu venho aqui, ó, eu gosto de usar essa ponteira aqui só para alargar um pouquinho o vão aonde a gente vai colocar o olho. Aí, eu vou contar aqui do topo da cabeça, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É nesse meio aqui que vamos colocar o olhinho. Então, eu escolho aqui um ponto e alargo ele. Aqui eu vou encaixar o primeiro olho. Aí, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Introduzo aqui abrindo o espaço para o encaixe do olho. Pego o meu olhinho com trava de segurança e encaixo assim, tá? Dessa maneira. Agora é só colocar a trava de segurança. Encaixo aqui, ó, no avesso, a trava assim, ó, nessa posição. Dou uma seguradinha aqui. Vou pegar o colocador de olhinho. Essa parte aqui, ó, furadinha, é o que eu encaixo na trava. A parte que tem a almofadinha, eu apoio no olho, tá? Aí é só apertar e tá colocada a trava no nosso olhinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Pego a trava, encaixo. E tá colocado o olhinho no nosso polvo. Agora vamos continuar tecendo. Ele. Encaixei aqui a minha agulha e vamos para a próxima carreira. A próxima carreira é a carreira 16. Eu introduzo a agulha aqui no próximo ponto de base e já faço o meu primeiro ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreira, eu vou trabalhar 5 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Então, como eu faço isso? Eu já fiz o meu primeiro, 2, 3, 4, 5.
trabalhei 5 pontos baixos, ponto sobre ponto. Agora eu vou fazer uma diminuição. Como eu faço essa diminuição? Eu vou diminuir esses 2 próximos pontos de base. Eu introduzo a minha agulha pegando somente a alcinha da frente do ponto, ó. Assim, deixando a alcinha de trás, tá? Alcinha da frente do primeiro, alcinha da frente do segundo. Fica assim, ó, na minha agulha. Puxo o meu fio. Fiquei com 2 alcinhas na minha agulha. Laço e tiro as alcinhas. Transformei 2 pontos em um só. Essa é a minha diminuição. Feita a diminuição, eu venho aqui, ó, no próximo ponto de base e vou trabalhar novamente. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Trabalhei 5 pontos baixos, faço outra diminuição nesses 2 próximos pontos. Alcinha da frente do primeiro, alcinha da frente do segundo. Puxo meu fio, laço e tiro tudo. Fiz a minha segunda diminuição. Dessa maneira, eu vou fazer toda a minha carreira, tá? Até chegar aqui no marcador. Vou finalizar essa carreirinha e já volto. Terminei a minha carreirinha de número 16 e fiquei com 36 pontos de base. Agora, vamos trabalhar as carreiras 17 e 18, tecendo 36 pontos baixos em cada carreira. Então, eu vou trabalhar 2 carreirinhas de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Vou tecer somente ponto sobre ponto nas carreiras 17 e 18. Vou finalizar aqui as minhas carreirinhas e já volto para a gente dar continuidade à nossa peça. Finalizei a minha carreira 18, agora vamos para a carreira de número 19. Venho aqui no próximo ponto de base e faço o meu primeiro ponto baixo. Próximo ponto de base, eu faço o meu segundo ponto baixo. Agora, a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. Só que no início aqui, a gente vai fazer igual fez aqui na parte dos aumentos. Vamos colocar somente 2 pontos e uma diminuição. Então, eu já fiz os 2 pontos. Nos 2 próximos pontos, eu faço uma diminuição. Agora sim, eu faço a sequência de 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Novamente. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Eu vou trabalhar dessa forma, tecendo 4 pontos baixos e uma diminuição 5 vezes. Quando chegar aqui perto do marcador, vai me restar 2 pontos de base. Nele, vamos trabalhar 1 ponto baixo em cada um, tá bom? Vou finalizar essa minha carreirinha e já volto. Terminei a minha carreira de número 19 e fiquei com 30 pontos de base. Agora, vamos trabalhar a carreira 20 e 21, tecendo somente ponto sobre ponto. Vamos trabalhar 30 pontos baixos em cada carreira. São 2 carreiras iguais de ponto sobre ponto, tá? Vou finalizar essa minha carreirinha e já volto. Terminei a carreira de número 20 e a de número 21, tecendo 30 pontos baixos em cada uma delas. Agora, vamos para a carreira de número 22. Nela, vamos trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Já fiz 1, 2,
3. Nos 2 próximos pontos, uma diminuição. Novamente. 1, 2, 3. Nos 2 próximos pontos, uma diminuição. Dessa maneira, eu vou tecer por toda a minha carreira, tecendo 3 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Vou finalizar aqui a minha carreirinha e já volto. Terminei a minha carreirinha de número 22 e fiquei com 24 pontos de base. Agora, eu vou trabalhar a carreira de número 23. Nessa carreirinha, eu vou tecer 24 pontos baixos, tá? Dessa vez é somente uma carreirinha. É só a carreirinha de número 23, que eu vou tecer ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuições. Vou finalizar essa minha carreirinha aqui e já volto. Finalizei a minha carreira de número 23, agora vamos trabalhar a carreira de número 24. Começo tecendo um ponto baixo, nele eu coloco o meu marcador de carreira. Teci um ponto, nos 2 próximos pontos eu vou trabalhar uma diminuição. Feito isso, agora eu vou trabalhar a sequência de 2 pontos baixos, 1, no próximo ponto de base 2 e uma diminuição por 5 vezes, tá? Fiz a minha diminuição. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto de base, outro ponto sozinho. Próximos pontos de base, uma diminuição. Dessa maneira, eu vou trabalhar por toda a minha volta, 5 vezes. Vai me restar somente um ponto de base, tá? Esse ponto de base é um ponto baixo sozinho. Vou finalizar aqui essa minha carreirinha de número 24 e volto para a gente dar continuidade à nossa peça. Finalizei a minha carreira de número 24 e fiquei com 18 pontos de base. Agora vamos para a carreira de número 25. Nela eu vou trabalhar somente ponto sobre ponto, ou seja, eu vou tecer 18 pontos baixos, tá? Sem aumento e sem diminuição, somente ponto sobre ponto. Vou finalizar essa minha carreirinha e já volto. Finalizei aqui a minha carreirinha de número 25 e estou aqui com 18 pontos de base. Nesse momento, vamos colocar o nosso enchimento, a nossa fibra. Vamos preenchendo aos poucos, tá? Para não abrir muito os pontos. Tem que colocar aos poucos. Vou terminar aqui de preencher toda a cabeça do meu polvinho e volto para a gente dar continuidade à nossa peça, tá bom? Coloquei o enchimento no meu polvinho, dei uma modelada nele assim. E antes da gente prosseguir, deixa eu dar uma explicaçãozinha básica, tá? Se você for dar esse polvinho aqui para um prematuro que esteja em uma UTI neonatal, eu não recomendo colocar esses olhinhos com trava, tá? Eu recomendo que você borde com o fio 100% algodão, os olhinhos, a boquinha, tá? Toda a parte de aplique tem que ser
feito só com a linha, tá? Sem essas partes plásticas. Por quê? Na UTI neonatal, antes do bebê receber o polvinho, eles esterilizam o polvinho. Então, ele vai para uma estufa. E nessa estufa, a temperatura é muito alta. Se ele tiver com esses olhinhos de plástico, eles vão derreter. Então, não é indicado para bebês prematuros que estão na UTI neonatal. Ele é indicado para os bebês que já estão em casa, no seu bercinho, porque esses olhinhos com trava, eles não vão sair caso o bebê venha colocar na boca, tá? Ele não sai. Mas para bebês que estão prematuros, eles são obrigados a esterilizar. E o ato de esterilizar o polvinho, tendo esses olhinhos, vai ocorrer o derretimento deles, entendeu? Então, não é recomendado o uso de olhinhos com trava para bebês prematuros que estejam na UTI neonatal. Os bebês que já estão em casa podem receber o nosso polvinho tranquilamente. Ele é sempre com um fio 100% algodão. Aqui, ó, é um plumante, então esse plumante pode ir na estufa, não tem problema. É só não colocar os olhinhos com trava caso você esteja fazendo um polvinho para entregar para um bebê que esteja na UTI neonatal, tá bom? É só para explicar isso, para não correr o risco de vocês fazerem o polvinho, colocar os olhinhos e ele ser derretido na estufa. Então, explicações dadas, vamos à continuação do passo a passo do nosso polvinho. Já coloquei aqui o enchimento. Vou pegar a base que eu ensinei lá no início e vamos costurar ela aqui. Aqui tem 18 pontos. Aqui também tem 18 pontos. Então, é um ponto para cada ponto. Só que no polvinho, vamos costurar. Eu já coloquei aqui, ó, o fio na agulha de tapeceiro, o fio da base, que está preso na base. Só que a gente vai... O que a gente vai fazer? A gente vai laçar somente a alcinha de dentro do ponto. Esse aqui é o nosso próximo ponto. Então, eu vou costurar só nessas alcinhas aqui, ó, de dentro, tá? Essas alcinhas de fora são onde a gente vai fazer o tentáculo. Então, não vamos trabalhar nela a costura. Vamos costurar pegando somente a alcinha de dentro. Essa alcinha aqui. Então, agora a gente vai prender essa tampinha no nosso polvinho. Ó, é uma costura normal de vai e vem, tá? Só que a gente vai pegar somente no polvinho a alcinha de dentro. Na base pode pegar as duas, ó, igual tá aqui, tá? Cuidado para não, na hora da costura, não puxar esse fio aqui que a gente está trabalhando. Ó, puxei, venho pro ponto do lado e no polvinho, na alcinha de dentro. Venho pro ponto do lado, na alcinha de dentro, assim, ó, ponto a ponto, tá? Vou fechar aqui toda a volta, os 18 pontos, deixando essa alcinha aqui para a gente trabalhar os tentáculos. Vou finalizar essa costura e já volto. Finalizei a costura, trouxe o meu fio, ele saiu aqui, eu trouxe aqui para o meio da base. Vou fazer um nozinho aqui para arrematar esse meu fio. Faço uns 2 nozinhos para não soltar, tá? Aí eu introduzo a minha agulha aqui, saindo em qualquer parte do polvinho.
aqui esse meio, ele fica fundinho, ó, tá? Esse fio da costura eu já posso cortar. Ficou assim a costura da base. E ficou essas alcinhas aqui, ó, em relevo. É nelas que vamos trabalhar agora os tentáculos. Então, ó, eu vou colocar aqui a minha agulha e vamos trabalhar os tentáculos. Por que eu não deixei para costurar essa base depois dos tentáculos? Porque aquele monte de tentáculos ia dificultar na hora da costura. Então, eu sempre aconselho costurar esse fundo aqui, ó, antes da construção dos tentáculos, tá? Que aí você tem mais apoio assim, ó. Tá bom? Vamos lá. Eu começo a fazer o meu tentáculo introduzindo aqui, ó, a minha agulha na primeira alcinha. E vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, agora eu vou subir 46 correntinhas, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu fiz 10. Vou finalizar aqui as minhas 46 correntinhas e já volto. Construir as minhas 46 correntinhas. Agora eu laço meu fio e vou contar aqui a partir da agulha 1, 2, 3 correntinhas. Nela eu vou introduzir a minha agulha e trabalhar um ponto alto. Laço meu fio, na mesma correntinha eu vou colocar 2 pontos altos. Fiz 2 pontos altos na mesma correntinha de base. Laço meu fio, venho para minha próxima correntinha e vou trabalhar 2 pontos altos. 1 e 2. Laço o fio, próxima correntinha, 2 pontos altos. Eu vou trabalhar 2 pontos altos em cada correntinha de base. Ele vai enrolando, vai criar o cachinho do tentáculo do nosso polvinho, tá? Ó, reparem que ele vai virando. Eu vou trabalhar 2 pontos altos para cada correntinha de base. Eu só não vou trabalhar 2 pontos altos nas 2 últimas correntinhas, tá? Nas 2 últimas, eu vou trabalhar somente um ponto alto em cada. Em todas elas, eu vou trabalhar 2 pontos. Ele vai enrolando assim, ó, tá? Vou trabalhar aqui, ó, 2 pontos em cada correntinha. Quando eu chegar aqui, ó, nas 2 últimas correntinhas, não é no ponto baixo, é nas 2 correntinhas. Nas 2 últimas, eu vou trabalhar um ponto alto aqui, um ponto alto aqui. E vou fechar com um ponto baixíssimo na mesma alcinha aqui que eu subi esse ponto baixo, tá? Vou finalizar aqui essa minha correntinha. Quando tiver faltando só essas 2 para trabalhar, eu volto para explicar direitinho novamente como vamos terminar esse tentáculo e começar a iniciar o próximo, tá bom? Vou finalizar aqui essa minha correntinha e já volto. Trabalhei aqui as minhas correntinhas e fica assim, ó, tá? Aqui só tá me restando, ó, as 2 correntinhas. Então, na próxima correntinha, eu trabalho somente um ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. Em cada correntinha aqui, eu trabalhei 2 pontos altos. Nessas 2 últimas, eu vou trabalhar somente um ponto em cada. Venho aqui, ó, na mesma alcinha, aqui tá o meu ponto baixo. Na mesma alcinha que eu subi o meu ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo.
Venho para a alcinha do lado e trabalho um ponto baixo. Feito isso, aí é só subir as 46 correntinhas novamente. Para ela não ficar assim, ó, ficar o cachinho, é só ir rodando assim, ó, no dedo. E arrumando aqui, ó, o cachinho. Uma vez enrolado, ele não desenrola mais, ó. Aí fica o cachinho assim, tá bom? É só ir enrolando no dedo. Fica assim. Fiz aqui o ponto baixo, subo as correntinhas, as 46 correntinhas, para o meu segundo tentáculo. Subi as 46 correntinhas, na terceira correntinha, eu inicio voltando, tecendo 2 pontos altos para cada correntinha de base. Nas duas últimas correntinhas antes do ponto baixo, eu vou tecer um ponto alto e nesse um ponto alto. E fecho com um ponto baixíssimo no mesmo lugar, nessa mesma alcinha que subimos as correntinhas, que fizemos o ponto baixo. Vou trabalhar dessa forma em todas as alcinhas. Aqui tem 18 alcinhas, então eu tenho que ter 18 tentáculos. Vou fazer aqui todos os meus tentáculos e volto para a gente dar continuidade na parte aqui do bordado do nosso polvinho, tá bom? Finalizando aqui com vocês, ó, o meu último tentáculo. Tá me restando só as 2 correntinhas. Então, na próxima correntinha, eu vou colocar um ponto alto sozinho. Laço meu fio. Próxima correntinha, eu faço somente um ponto alto sozinho. Feito isso, eu venho aqui, ó, no ponto baixo do início e faço um ponto baixíssimo. Fiz esse ponto baixíssimo, eu vou vir aqui no primeiro ponto baixo e fazer outro ponto baixíssimo, tá? Para fechar a volta. Faço uma correntinha e já posso cortar esse meu fio para arrematar ele. Puxo ele todinho, coloco em uma agulha de tapeceiro e vou trabalhar aqui, ó, na parte interna do polvinho, camuflando esse fio, tá? Vou levar lá para o meio. Vou levar aqui para essa parte aqui, ó, tá? Vou fazer aqui um nozinho, outro nozinho, para ficar bem reforçado. Introduzo aqui, ó, no lugar que eu fiz o nozinho, saindo aqui do outro lado, assim. Aí puxo esse meu fio para levar o nozinho para a parte de dentro. Aí já posso cortar o meu fio. Feito isso, os tentáculos já estão todos prontos. São 18 tentáculos no total. Olha como tá ficando o nosso polvinho. Agora vamos bordar os olhos e a boca para finalizar ele, tá bom? Pego aqui, ó, uma agulha de boneca e vou começar com o fio branco. Eu vou cortar um pedaço aqui de fio, assim, ó. Vou colocar na minha agulha de boneca. Coloquei na minha agulha, eu vou introduzir aqui, ó, na parte de trás da cabeça, em qualquer furinho, tá? Vou sair aqui em cima. Essa parte é um pouquinho só complicada por causa da trava, tá? Então, a gente tem que trabalhar de uma maneira que saia a nossa agulha aqui, ó, no alto do olhinho. Ah, Ângela, mas não saiu rente. Aí eu faço assim, ó, por cima, tá? Que aí vai sair bem rente, ó. Se caso você não conseguir encaixar
de primeira. Saí aqui, ó, no meio do olho. Aí agora eu vou introduzir aqui na parte de baixo do olho, também aqui no meio, ó, levando lá pro outro olhinho, na parte de baixo. Assim. Puxo o meu fio. Essa é a parte branquinha do olho, ó. Puxei o meu fio, eu vou introduzir agora aqui na parte do alto do olho, levando lá para trás, aonde eu introduzi a agulha no início. Vou sair no mesmo furinho, tá? Eu não posso sair no furinho do lado, tem que ser no mesmo furinho, ó. No mesmo ponto que o fio entrou, ele vai sair. Feito isso, eu vou ajustar aqui o fio branco. Ele escorrega assim no início, tá? Não se preocupe com isso, porque quando a gente for bordar o fio preto, aí ele dá uma segurada. Eu sempre encaixo aqui assim, ó, com a unha, um pouquinho o fio, tá? Venho aqui na parte de trás e dou um nozinho, não repuxando a parte da frente, tá? Aí o nozinho ficou aqui fora, não ficou? Fiz o nozinho, ó, aqui na frente tá desse jeito. E o nozinho ficou aqui. Aí, agora vamos esconder esse nozinho. Eu introduzo a agulha no mesmo lugar que tá saindo os fios, saindo agora em qualquer lugar. E levo o nozinho lá pra dentro, ó. O nozinho, ele entrou. Esse fio aqui eu já posso cortar. Agora, eu vou colocar aqui a minha agulha aqui nesse outro pedacinho de fio. Eu peguei a agulha menor, porque agora é só para arrematar o fio, tá? Vou introduzir aqui no mesmo lugar, saindo em qualquer lugar, só para levar o fio lá para dentro. Aí já posso cortar o meu fio branco. Ó, na parte de trás não fica nada aparente que eu introduzi algum fio. Aqui na parte da frente, para o fio não ficar assim, eu vou agora trabalhar com o fio preto. Então, eu vou pegar aqui o fio preto. Vou colocar na minha agulha de boneca. Igual eu fiz com o fio branco. Agora, esse fio preto eu vou bordar a boca e os olhos. Aqui vai ter um tracinho. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou introduzir aqui na parte de trás da cabeça, saindo aqui, ó, por cima do branquinho, tá? Ah, não consegui encaixar aqui por causa da trava. Então, eu saí aqui num pontinho do lado e vou levar aqui, ó. Pronto. Feito isso, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, e no terceiro pontinho eu introduzo a minha agulha, saindo na frente aqui do fio branco. Assim, ó. Com essa puxadinha aqui do fio preto, o fio branco vem para o lado, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado de cá. Conto 1, 2, 3 e introduzo o meu fio. Agora, eu vou introduzir a agulha aqui, né? Eu tenho que sair aqui, ó, para fazer já a boca com esse mesmo fio. Então, eu introduzi, tá saindo aqui. Vou ver se é aqui mesmo que tem que sair. A gente vai bordar a boca entre as carreiras 15 e 17. Então, a gente vai primeiro contar aqui o meio. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Na direção aqui, ó, do quarto ponto é que eu tenho que sair com a minha agulha. Aí eu tenho que bordar na carreira 17. Então, eu vim aqui do topo e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Então, eu tenho que sair aqui em cima. Aqui. Pronto, ó. Ficou um risquinho de um lado, um risquinho do outro. Essa parte aqui do enchimento depois é só cortar com a tesoura, tirar. O olhinho já foi bordado, ó. Agora vamos bordar a boquinha. Aqui é o ponto 17, então eu tenho que subir o ponto 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui. Eu vou fazer um Vzinho, então eu venho aqui no olhômetro, no caso, eu vou fazer aqui, ó, na direção do segundo ponto, tá? 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, aqui. 1, 2, aqui. Ó, para ficar um Vzinho e na direção do olho, ó. Eu contei aqui, ó, 1, 2. E na mesma direção do segundo ponto, eu introduzi a agulha. Contei aqui, ó, 1, 2. E na mesma direção, eu saí com a agulha, tá? Ó, fiz uma laçadinha, vou introduzir, dou uma puxadinha, vou introduzir aqui, sair no mesmo lugar, que eu faço duas laçadinhas, tá? Esse modelo aqui leva duas laçadinhas assim, ó. Aí agora eu vou introduzir aqui embaixo, levando lá aonde surgiu o fio, no começo de tudo, tá? Aonde eu introduzi o primeiro. E puxo o meu fio. Agora, eu só dou uma ajustadinha aqui nessa boquinha, tá bom? Fica assim. Aqui eu vou dar um nozinho e vou fazer o mesmo esquema do fio branco, tá? Escondendo aqui por dentro da cabeça. E assim finalizamos o nosso polvinho, com 18 tentáculos, o olhinho bordado e a boquinha bordada. Lembrando que, se esse polvinho for para um bebê que esteja na UTI neonatal, não é aconselhável o uso desse olhinho com trava. Aí você vai ter que fazer assim, ó, tudo bordado, tá bom? Assim, com esse lindo polvinho, terminamos o nosso passo a passo de hoje. Eu espero que todos tenham gostado. Se você gostou, deixa aí aquele like, compartilha com os amigos e se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas próximas aulas. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu terei um enorme prazer em responder. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijinhos!